Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora esse vídeo te alcança, mas eu vou te cumprimentando, desejando aí tudo de bom para você e vamos aí para a aula de ciência. Nós vamos dar continuidade aí no tema solo, né? Hoje nós vamos tratar aí sobre os tipos de solo, né? São vários os tipos de solo em todo o mundo. E nós vamos aí dar uma resumida aí sobre os tipos de solo que nós encontramos aí no nosso planeta, tá ok? Deixa eu só isso, vamos lá. Os tipos de solo, você está vendo aí o título, né? Você já deve ter percebido que poucas plantas conseguem crescer na areia. Compare as fotos de areia de praia, de terra. Aí aqui a gente está vendo aqui, né, o solo arenoso, né, com areia, com bastante areia, né. O solo arenoso tem grande quantidade de areia. Observe a sua coloração mais clara, né, ó. Então, é muito difícil porque os nutrientes são poucos no solo arenoso. É muito difícil porque também a água, né, a água não retém também na areia, né. Então, é muito difícil desenvolver plantas. É que a gente já está vendo aqui, um solo umífero, né? Que é aquele com muita matéria orgânica, né? Que é rico em humus, né? Que o humus é o quê? É aquele produto, né, da matéria orgânica no solo, né? O bichinho que morre, as fezes dos bichos e assim sucessivamente, né? Vamos lá. Opa. Nas fotos acima é possível perceber logo à primeira vista a diferença, o que? Na coloração dos solos, né? Você vê que o solo rico em humus é assim, ó, escuro, né? Quase preto. E o arenoso é assim, branco, né? Praticamente da cor da areia, né? Então, se pudéssemos observar ao vivo e manusear esses dois solos, outros aspectos certamente chamariam a nossa atenção, né? Vamos lá. O tipo de solo depende de vários fatores, né? São vários fatores que determinam o tipo de solo, como o tipo de rocha matriz, ou seja, qual foi a rocha que se deteriorou para virar esse solo, né? E as rochas, vocês sabem, ela pode ser uma magmática, né? Que é aquela que é advinda do magma, né? Das erupções vulcânicas. Pode ser uma rocha sedimentar, né? Que é aquela rocha que se forma pelos sedimentos das várias rochas, inclusive a magmática e a metamórfica, né? E a metamórfica, né? Que é aquela que sofre transformação, né? Que ela tem outra origem. O clima da região, a quantidade de matéria orgânica, ó, isso aqui é fator primordial. Alexandre, abriu a porta para o seu tio. Gente, estou falando com meu filho aqui, tá? A quantidade de matéria orgânica, a vegetação que o recobre, né? Ou seja, o tipo de vegetação que recobre. É uma vegetação que fornece muita folha, onde cai muita folha durante todo o tempo. Então, isso vai determinar. Se for uma vegetação frágil, que tem pouca folha, então é pouca matéria orgânica, né? Vamos continuando aqui. E o tempo que levou para se formar, né? Então, o tempo que esse solo levou para se formar é fator importante, né? Uma forma de classificar os solos está relacionada também ao tamanho das partículas que os compõem, né? Por exemplo, se você é um solo argiloso, né? As partículas são muito pequenas. Porque a argila, a gente percebe ela, né? Mas se você jogar a argila na água, você vai virar como se fosse um pó, né? Se fosse uma polpa, seria dava até para fazer um suco, né? Que ela dissolve até colore a água, né? Os solos podem conter partículas de argila, né? Estou terminando de falar, de sílice, né? Ou de areia, né? Então tem essa variação aí, né, gente? A argila é formada por grãos, né? Com menos de 0,005 milímetros. Então a argila é
muito pequena mesmo, né? É muito difícil de se perceber. O silt, né, está entre zero, né, tá aqui aproximado, né, mas um pouquinho maior, né, ela chega a ser um pouquinho maior. E já a areia, você vê aqui, ó, entre 0,5 a 2 milímetros. Então, entre essas três, a argila é a que tem a menores proporções, né, a sua granulação, né. A proporção entre esses componentes afeta diversas características do solo, inclusive o que? A fertilidade, né? Aqui, vamos falar aqui do solo arenoso, né? Que é o solo do deserto, é o solo da praia, é o solo ali dos lençóis maranhenses, né? É um solo arenoso, né? Tem um teor de areia igual a superior ao quê? 70%. Então é muito, né? Esses solos secam logo porque são o quê? Permeáveis. É aquela situação que eu estava falando para vocês, né? Que a água bate na areia e ela vai penetrando, né? Diferente do solo de humus, né? Onde ela bate e ela umidifica e aquela água fica contida ali, né? Os grãos são maiores. Os grãos são maiores e há grande espaço entre eles, né? O que faz com que o quê? Que essa água penetre, né? Mas vamos continuar aqui, né? Os sais minerais e a matéria orgânica que servem de nutrientes para as plantas são carregados pelo quê? Pela água. Então não fica nada, né? A areia ela tá sempre, a água passa ali e lava ela, diferente do solo umífico, né? Que daqui a pouco a gente vai mostrar. É por isso que os solos arenosos são geralmente o quê? São geralmente pobres em nutrientes, né? Eles são pobres em nutrientes, eles não retêm nutrientes, né? Aí vamos aqui. Aí agora vamos falar aqui do solo argiloso, né? O solo argiloso, que é esse de argila, né? Vamos lá. Já no solo argiloso predomina partículas de quê? De argila, né? Embora haja também como é silite e areia. Os solos são considerados argilosos quando contém de 35 a 60% de argila, né? Solos com mais de 60% de argila são considerados textura muito argilosa. Então, esse solo aqui, você já pode retirar ele imediatamente e fazer, por exemplo, tijolo, porque ele é considerado uma textura muito argilosa, né? Em geral, são menos o que? Permeáveis que os solos arenosos. Então, a água penetra menos no solo argiloso. No solo argiloso, não é isso? Aqui. A argila é formada por grãos muito. A gente mostrou, né? Que a argila é formada por grãos muito pequenos, né? A menor medida é dos grãos de argila, bem ligados entre si. Por isso, retém água e nutrientes, o que mantém a fertilidade do solo e facilita o quê? Então, as características dele aqui, né? Retém água e nutrientes, coisa que o arenoso não faz. E mantém o que? A fertilidade e facilita o que? O crescimento, né? Das plantas. Mas se o solo tiver muita argila, pode ficar o que? Encharcado, né? E cheio de poças após a chuva. Isso já não é bom para a planta, né? A planta ela não pode, a não ser que ela seja uma planta aquática, ela não vai gostar de estar o tempo todo, né, naquele solo encharcado. Os solos podem ainda ser classificados em solos o quê? Solos umíferos, né? Também chamados solos orgânicos, né? Que é esse que tem uma grande parcela de matéria orgânica, né? A predominância de material orgânico ou humus, né? Tem matéria orgânica ou humus, né? Que é o resultado da matéria orgânica, vegetal ou animal que se decompõe no solo, né? E tem também os solos o quê? Minerais, nas quais predominam o mineral, né? A presença de humus deixa o solo mais o quê?
escuro. Então, quando você vê uma terra preta, ali tem muita matéria orgânica, vegetal, animal, mas tem. Além disso, ajuda o solo ao quê? Reter a água. Torna-se poreso e com boa circulação de ar. E por meio da decomposição de restos orgânicos, né, produz nutrientes necessários para as plantas. Então lá vai ter a alimentação para a planta, né? Porque a planta se alimenta, não é isso? Os solos mais adequados para a agricultura têm certa proporção de areia, ou seja, ele é balanceado, né? Ele tem uma certa proporção de areia, de argila e sais minerais, além do humus, né? Essa proporção facilita a penetração de água e do gás oxigênio, né? Por quê? Porque a planta ela respira também, né, gente? Minimamente, mas respira. Utilizados pelos micro-organismos e pelas plantas. Em geral, são solos que retêm água sem ficar encharcado. Então, ele retém água, mas não retém muita água a ponto de ficar encharcado. Mas cada planta cresce melhor em um determinado tipo de solo. O coqueiro, por exemplo, né, armazena rapidamente a água que passa pelo solo e consegue assim crescer em terreno que arenoso. É por isso que você vai numa praia, né, tem lá aqueles coqueiros. Por quê? Porque ele tem a habilidade, né, de sobreviver na areia, né? A areia não retém água, mas ele, quando a água chega, ele puxa logo a água, não é isso? Beleza, gente. A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar aí da preparação do solo. Tá ok? Então, vou agradecendo vocês aí, dando um grande abraço a todos. Na próxima aula a gente se encontra e me segue aí, viu, gente? Você tá vendo aí? Me segue aí no Instagram, me segue aí no YouTube. A gente tá nesse contato permanente, tá bom? Grande abraço, valeu!